me diz uma coisa. Você já foi chamada de blogueirinha de um jeito não tão legal, de um jeito pejorativo? Ou você tem medo de ser chamada de blogueirinha? Ou você mesma tem alguns julgamentos sobre algumas pessoas que se comportam dessa maneira? E aí esses julgamentos fazem com que você veja outras pessoas como blogueirinha. E isso tudo, junto ou separado, está fazendo você acabar atrapalhando o seu processo de construção, o seu processo de construção no seu empreender, em algo que você realmente acredita, está atrapalhando na sua comunicação, em colocar para fora algo que você realmente quer e acredita. Então, se você se identificou com alguma destas coisas que eu falei, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo, que essa live foi especialmente feita para você. Bom dia, bom dia, bom dia a todos e todas que estão chegando aí. Essa é a nossa 6ª live. Estamos aí fazendo umas semanas e semanas de lives. Começou semana passada, na realidade. Vai se estender pelas próximas semanas para que a gente diariamente consiga se construir, se amadurecer como ser humano, e porque assim, cada vez mais que a gente está alinhado com a gente como pessoa, mais a gente consegue ter um trabalho humanizado, um trabalho também alinhado com a gente, que é um reflexo do transbordamento do nosso coração, e cada vez mais a gente tem marcas autênticas e marcas também que transbordam a nossa essência. Então aqui, na semana passada, eu já vim conversando, a gente fez uma construção de assuntos básicos que são preciosíssimos e extremamente importante para a nossa construção, para que a gente tenha alguns processos na vida, no nosso empreender e na nossa vida pessoal como um todo, que a gente tenha estrutura. Afinal de contas, usando a analogia dos prédios, toda grande estrutura precisa de uma base sustentada, né? De uma base muito bem fortalecida. Muito obrigada, Marcos, seja bem-vindo. E aí, pensando nessa base fortalecida, a gente, semana passada, passou por alguns conteúdos bem importantes, como a reconexão com a essência, a noção sobre nosso propósito, a organização, a noção da nossa roda da vida nesse momento que a gente está vivendo. A gente passou por esses conteúdos para chegar nessa semana e começar a adentrar cada vez mais profundamente no empreendedorismo humanizado e no branding. E aí, na semana passada, quando a gente falou sobre reconexão com a essência, a gente falou que eu trouxe para vocês que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso processo, camadas que a gente vai se colocando em cima da gente por questões externas às vezes, por convívio, pelos outros ou pelas nossas próprias crenças e medos. E isso faz com que a gente vá se colocando nesse processo camadas, filtros que nos impedem muitas vezes de ser e agir de acordo com a nossa essência, de acordo com aquilo que a gente realmente acredita, de acordo com aquilo que a gente realmente é e, consequentemente, de acordo com aquilo que a gente quer que aconteça na vida. Porque quanto mais distante a gente está da gente, da nossa noção de nós sobre nós mesmas e nós mesmos, quanto mais a gente está distante sobre a nossa essência, mais as nossas preciosas realizações ficam distantes da gente. Por quê? Porque a gente acaba tomando atitudes e tendo posturas que não estão coerentes e alinhadas com aquilo que a gente quer que aconteça, com aquilo com que a gente quer que onde chegue, né? Então, por isso que é importante a gente fazer esse processo olhando para dentro, para a gente saber quais são essas camadas que a gente precisa tirar, para a gente ir de encontro com o que a gente realmente quer e com quem a gente realmente quer ser. Eu lembrei agora que eu não coloquei o tema da live de hoje destacado, então vou colocar aqui e já eu volto para falar, tá bom? Seja bem-vinda, Priscila. Bom dia, maravilhosa. Deixa eu botar aqui. Você já foi chamada de blogueirinha? Será que o tema vai aparecer todo? Vou botar aqui, peraí. Que delícia você aqui também. Gratidão imensa por começar aqui mais um dia comigo.
Tá certo? Já falo contigo com calma. Pronto, fixando esse tema. Para quem chegar, já vê. Seja bem-vinda, Pri. Que bom, que bom. Mais uma semana para a gente começar adentrando na gente, né? E adentrando nesses assuntos tão importantes para o nosso empreender e para a gente colocar os nossos sonhos para fora. Lavando a louça para a mãe te ouvindo. Ah, que maravilha, é isso mesmo. Já, hoje vai ser dia de faxina, então já eu vou fazer minha parte aqui também, depois que acabar a live com vocês. Mas aí, deixa eu explicar para quem tá chegando agora qual é a ideia dessa live aqui. Como eu estava falando, semana passada a gente passou por assuntos básicos muito importantes do nosso construir. E essa semana eu já quero entrar com vocês no empreendedorismo humanizado e no branding, que é essa forma da gente tangibilizar e da gente colocar o nosso sonho para fora, o nosso empreender para fora e de comunicar ele da melhor maneira alinhado com a nossa essência. E aí, nesse processo da gente adentrar, eu quis trazer um tema que é muito importante para a nossa vida empreendedora atual como um todo. E é um assunto que sempre chega nas pessoas e sempre é trazido para mim pelos meus alunos e pelas minhas alunas. Sejam bem-vindas e bem-vindos quem está chegando aí. Se acomodem, vamos lá. E aí, esse assunto que tanto inquieta as pessoas e que tanto chega nas minhas alunas, e é o tema, é o blogueirinha. Aqui. Se eu botar aqui, até colocar o pejorativo aqui, vou até corrigir aqui, que eu botei blogueira. É blogueirinha que as pessoas costumam chamar. Por que que esse assunto é tão importante? Peraí, deixa eu tentar colocar de novo. Blogueirinha. Por que que esse assunto é tão importante? Como eu vim falando para vocês, é importante que a gente vá tirando camadas e crenças para que a gente consiga... Ai, meu Deus. Agora vai. Vamos embora. É importante, como a gente já veio vendo na reconexão com a nossa essência. Eita! Na reconexão com a nossa essência, que a gente vá destravando e vá limpando e vá tirando algumas camadas que nos impedem de realizar coisas que são importantes para a gente. E uma grande inquietação que sempre me é trazida pelas minhas alunas e pelos meus alunos é esse conceito de blogueirinha. E o que é esse conceito de blogueirinha? Se você já foi chamada, ou se você não foi chamada, ou se você já escutou. Muitas vezes, quando a pessoa toma a atitude de chegar aqui na internet e fazer alguma coisa aparecendo mais, apresentando mais, falando um pouco mais da vida, ou realmente aparecendo de forma de vídeo ou de forma de fotografia em certa frequência, as pessoas acabam escutando de forma pejorativa: você é blogueirinha agora? Tá querendo dar uma de blogueirinha? Tá querendo ser uma blogueirinha? E isso é muito triste. E isso é muito triste por inúmeras questões que a gente vai se aprofundar aqui hoje. Mas esse pequeno comentário feito de forma pejorativa, ele atrapalha muitas vezes muita gente que quer usar a sua comunicação a favor do seu trabalho, a favor de algo que realmente acredita, e isso atrapalha o processo de muita gente. Então eu pensei nessa live com muito amor, para que a gente olhe tudo isso e para que a gente vire essa chave, para que a gente pense nisso, nesse pensar, nesse estereótipo da blogueirinha de forma diferente, para que a gente cure crenças que está nos impedindo de usar essa comunicação, que é algo tão precioso na vida da gente, né? A comunicação faz a gente alcançar tanta coisa, faz a gente construir relações, faz a gente fazer o nosso trabalho alcançar patamares enormes. Então, é muito importante que a gente vá fazendo essa faxina, vá tirando essas camadas, como eu disse para vocês, vá limpando as crenças que fazem com que a gente não coloque isso cada vez mais para fora. Até porque brand também é comunicação. Então, se a gente vai fazendo as pazes com a gente, vai fazendo as pazes com a nossa comunicação, vai se apresentando a nossa comunicação, fica cada vez mais fácil da gente utilizar isso aqui, essa ferramenta que é a internet, essa ferramenta que é a comunicação, a favor
favor do caminho dos nossos sonhos, a favor da construção dos nossos sonhos. Então, a gente vai refletir e vai pensar sobre esse termo, muitas vezes usado pejorativamente, vai fazer uma faxina em cima dele, vai refletir profundamente sobre ele para que a gente consiga virar essa chave e destravar e usar a nossa voz a nosso favor. E usar a nossa voz para transformar muitas vezes a vida de outras pessoas, não é isso? Então vamos lá começar a adentrar. Ontem não teve live porque eu não pude estar aqui, que eu estava dando uma aula maravilhosa para o Porto Social, lá dentro da Casa Zero. Já, mais tarde, eu vou compartilhar para vocês alguns detalhes aí. E o Porto Social é uma incubadora de projetos sociais e projetos de impactos positivos. Então, eles educam, ensinam projetos a se construírem de forma mais humanizada e positivamente, fazendo bem para todos os envolvidos e para a sociedade como um todo. E aí ontem eu fui convidada para dar aula sobre autoconhecimento, propósito e inteligência emocional, que vocês sabem que eu amo, né? Então foi uma delícia. Mas aí só para dizer, por isso que não teve a live ontem, mas a gente começa hoje e se estende para o resto da semana, tá bom? E aí vamos adentrar aqui. Fiz uma coleção de anotações aqui, como vocês sabem que eu gosto de fazer, de pontos que eu acho super importante para a gente aprofundar nesse tema de blogueirinha. E aí eu queria começar a pensar que a gente refletisse sobre o futuro do trabalho, sobre as profissões que existem hoje em dia e que não existiam. Porque às vezes quando a gente não para pensar nisso, a gente fica um pouco presa no tradicionalismo, né? Nas profissões clássicas, nas profissões que são mais comuns, sejam elas, médico, professor, advogado, engenheiro, das humanas em gerais. A gente está mais acostumado a essas profissões, porque a nossa geração nos apresentou essas profissões. Mas eu queria trazer aqui para vocês esse conceito de futuro do trabalho, que é esse entendimento que as profissões estão cada vez mais se modificando, se realinhando de acordo com a nova geração e de acordo com as nossas atuais necessidades. Olha aí, Pri falando, fono, exatamente, tem tantas outras, né? Bibliotecária, secretária, fotógrafa. E todas essas que a gente tem mais hábito de conhecer, né? Mais costume de conhecer. E dentre essas, tem duas que a gente também é acostumado a conhecer, que a gente vai tocar um pouco nelas aqui hoje, que é o jornalismo e a publicidade. Só que aqui, voltando ao que eu estava falando do futuro do trabalho, a gente é acostumado muitas vezes às questões tradicionais que a gente já vivenciou. E é comum do ser humano estranhar novidade, até pelo cérebro feito para a sobrevivência de antigamente lá, dos primórdios. É muito comum com que a novidade, a princípio, nos cause estranhamento, para que depois a gente vá entendendo se aquilo é seguro ou não é seguro para a gente. E da mesma forma são com as novas profissões. Seja bem-vinda, Babs maravilhosa, chegue mais! E aí, da mesma forma, são as profissões. Do jeito que outras profissões foram aparecendo no decorrer da história da humanidade, agora também estão aparecendo novas profissões, de acordo com o alinhamento da nossa realidade atual, de acordo com as inovações tecnológicas que existem e de acordo com essa nova geração. E a profissão de influencer, a vulgo chamada blogueirinha, é uma dessas novas profissões dessa geração. Então, por que eu quis trazer para vocês essa realidade da história das profissões e do futuro do trabalho para a gente refletir isso um pouquinho? Porque às vezes algo que é levado como uma brincadeira e como algo pejorativo não está sendo visto com a seriedade que poderia e deveria estar sendo visto. Como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco de publicidade e de jornalismo, porque ser influencer hoje em dia é ser um pouco desses dois, é beber um pouco dessa fonte, tanto da publicidade quanto do jornalismo. Antigamente, quem se identificava com comunicação, quem gostava de conversar com o outro, quem sonhava em fazer programas e trabalhar com isso, com algo desse tipo, naturalmente escolhia fazer faculdade de jornalismo.
E isso acabava sendo muito restrito, porque você precisava estudar o jornalismo, passar na faculdade primeiro, né? Escolher estudar na faculdade para como se fosse você ter uma autorização de poder falar sobre os assuntos. E hoje em dia, com a democratização da internet, a gente vê mais pessoas se descobrindo nesse lugar de comunicador e de comunicadora, se descobrindo nesse lugar de passar conteúdos, nesse lugar de ensinar, nesse lugar de dar o seu ponto de vista. E veja que maravilha, olha quanta possibilidade, quantas pessoas a gente conheceu que tem esse potencial grande de passar informações para frente, de ensinar, de conversar, de trazer uma conversa de forma gostosa e que não necessariamente precisou passar pela faculdade de jornalismo para escolher essa realidade. E uma coisa que eu gosto de trazer aqui é que em todas as profissões, minha gente, existem bons profissionais, profissionais responsáveis e tem profissionais não responsáveis em todas, em qualquer profissão, sejam as mais tradicionais e classiconas e sejam as não tradicionais. E a gente tem coisas aparecendo o tempo todo aí na mídia para nos mostrar os dois pontos de vista. As pessoas que escolheram executar o seu trabalho com responsabilidade e pessoas que não. E não é diferente no meio do influencer, dessa pessoa que escolhe trabalhar comunicando, usando essa comunicação. Dentro desse influencer tem várias camadas, tem várias pessoas que escolhem executar esse trabalho de outra maneira. Eu estou usando a palavra influencer para não usar a palavra blogueira, para vocês verem que já evoluiu, o quanto já evoluiu esse processo no amadurecimento dessa palavra, porque era associado só antigamente a pessoas, principalmente mulheres, e a gente vai ver historicamente um pouco disso também, mas principalmente mulheres que começavam a mostrar a sua realidade de vida, começavam a mostrar um pouco do seu dia a dia, do seu desenvolvimento pessoal. Então elas foram colocadas nesse arquétipo, nesse encaixe, nessa caixinha de blogueirinha. Só que aí a gente vê, e a gente pensa e a gente reflete, mas será que a gente muitas vezes não está julgando e pensando, interpretando mal algo que a gente usa tão diariamente? Quem é que não usa o Google, por exemplo, ou o YouTube para fazer uma pesquisa e para aprender algo que está precisando aprender? Eu uso completamente e várias vezes e o tempo todo. Já aprendi de receitas a medicamentos naturais, a tantas outras coisas. E os blogs começaram a fazer diferença na vida das pessoas. Mais uma vez, democratização da educação. Antigamente você, para ensinar algo que fez diferença na sua vida, ou você ensina algo, você tinha que passar por uma escola, você tinha que ser formado para ser professor, ou para você ser jornalista, como eu já disse, ou para você fazer uma faculdade de letras e ser escritor, e aí que você poderia fazer com que esse conteúdo chegasse nas pessoas. E hoje em dia não precisa disso tudo. Você tem outras maneiras de poder transbordar tudo isso que faz sentido para você e que faz sentido na sua essência. Você não precisa ter comprovadamente que você escreveu um livro para você ter autoridade diante daquilo que você faz. Você precisa ser, na realidade, só uma pessoa responsável que tenha um cuidado com o tipo de conteúdo que você compartilha, para você colocar isso e transbordar para fora, para que faça a diferença na vida das pessoas e que seja uma das maneiras de você comunicar o seu trabalho, uma dessas maneiras preciosas. Afinal de contas, sabe por quê? O vídeo, ele é tão visualizado hoje em dia. Por que que o Reels é tão famoso? Por que que a plataforma vizinha ela é tão famosa? Por que que o YouTube é tão famoso? Porque a gente está cada vez mais sentindo necessidade de conexão, necessidade de sentir conectado com quem está do outro lado. Isso veio desde o marketing 4.0. O marketing, ele veio evoluindo como a gente veio evoluindo também. Humanamente, como a nossa história da sociedade ela veio evoluindo, o marketing veio evoluindo de acordo com aquilo também. Por exemplo, antigamente
as pessoas iam fazer propagandas, ia usar o marketing e usava muito aquele tipo de propaganda que a gente até viu naquele show de Truman, né? Que era a pessoa com a latinha, assim, sei lá, de um tomate, de um extrato de tomate, e a pessoa, esse extrato de tomate aqui, não sei o que lá, e blá blá blá. Antigamente usava esse tipo de marketing que era bem cara de propaganda mesmo, né? E no decorrer do processo da nossa evolução humana, da evolução da nossa consciência, a nossa necessidade de conexão com os produtos, com os serviços e com as empresas, elas foram mudando também. Então, a nossa evolução e a nossa conscientização também. Tem até um livro maravilhoso que eu sempre indico, que o nome dele é A Era do Impacto. E ele fala como a gente, ser humano, a gente está vindo mudando a consciência. A gente está passando por anos muito difíceis e complexos, de muitos desafios que estão acontecendo aí em tudo, na política, na forma como a gente lida com as outras pessoas, na forma como as pessoas estão brigando umas entre as outras, mas também, em contrapartida, a gente está vindo em uma época de um boom de conscientização muito grande, de um boom de consciência muito grande diante do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Por exemplo, eu trouxe aqui esse exemplo dessa pejorativação da blogueirinha, mas a gente, em alguns anos atrás, a gente fazia piada racista, a gente fazia piada machista e achava isso a coisa mais natural do mundo. E hoje em dia, a gente tem a consciência de que isso não é bom, isso não é natural e que isso machuca muitas pessoas. E essa expressão blogueirinha é mais uma das expressões que é recreativa, que acaba tocando em lugares das pessoas, que acabam fazendo com que atrapalhe muitas vezes os seus processos pessoais e profissionais para quem tem interesse de estar aqui na internet. Então, diante dessa nossa construção, nova construção de sociedade e nova construção da nossa consciência, e essa nova amadurecimento do marketing diante disso, foi estudado e foi percebido que a gente está cada vez mais querendo se conectar com quem está do outro lado, se interessar por quem está do outro lado. A gente está muito mais atento e atenta. Quantas empresas já não foram denunciadas, por exemplo, porque seus donos não tinham uma consciência legal, porque seus donos tratavam mal os seus funcionários, a sua equipe, porque a empresa por fora tinha aquela capa maravilhosa, mas por dentro tinha uma coisa que era muito desumanizada mesmo. Então, a gente está cá, naturalmente, a gente está mais atento e atenta a essas necessidades. Viraram novas necessidades para a gente também. É como se fosse uma empatia e uma compaixão que virou em uma escala maior. A gente não está mais ligando apenas mais para as pessoas que estão no nosso entorno, mas a gente quer saber que as pessoas estão sendo tratadas com dignidade, com respeito, em várias camadas essas, sejam as pessoas que a gente se esbarra na rua, sejam as pessoas com que a gente sabe que trabalham dentro de uma empresa. Isso é um bom sinal também, sabe? É um sinal dessa conscientização, dessa dignidade. E aí, por que eu estou falando isso para vocês, fazendo esse apanhado histórico da nossa consciência? Porque, de acordo com isso, a gente se sente cada vez mais interessados e conectados por vídeos, porque a gente tem a sensação de que a gente está conhecendo um pouco mais a pessoa que está do outro lado. A gente vê uma foto, conecta também, mas uma foto estética. A gente, muitas vezes a gente vê um post, alguma coisa, eles conectam também. O nosso tipo de pensamento e a nossa forma de enxergar o mundo se conecta com as pessoas de diversas formas. E a gente vai ver isso também de forma mais profunda no branding. Mas quando a gente está falando em vídeo, quando a gente está falando em movimento aqui, dá a sensação de que a gente está falando com a pessoa do outro lado realmente. Dá essa sensação de mais intimidade e mais proximidade. Então, por isso que esses canais e essas redes sociais, elas estão cada vez mais valorizando o vídeo, porque é como se as pessoas quisessem sentir que estão tocando mais aquela realidade do outro lado.
Então, por isso que é muito interessante a gente pensar nos vídeos e nas nossas comunicações no vídeo como grande potencializador da nossa comunicação, do nosso trabalho, disso tudo que pode nos fazer chegar e nos conectar com mais e mais pessoas. Veja aqui o meu exemplo. Em cada live que eu faço, eu estou conhecendo novas pessoas, eu estou criando relações com novas pessoas. A gente vai criando essa amizade, criando essa conversa aqui. Então veja como é interessante, veja como é gostoso. E também no nosso capacidade neural também, quando a gente vê pessoas falando assim, ao vivo, e falando e gesticulando, os nossos neurônios recebem, tem uma percepção maior diante desses aprendizados também. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para você ver a importância de você usar essa ferramenta, de você tirar essas crenças negativas de que aparecer é um sinal de algo negativo, de que aparecer na internet não é legal, que pode queimar a sua imagem, que pode passar uma imagem errada. Eu estou falando isso aqui para a gente ir tirando essas camadas e para você ver como isso aqui na realidade é um lugar potencializador dos nossos sonhos e que isso pode fazer com que tantas coisas que são importantes para a gente cheguem em mais e mais pessoas. Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Já falei. Também já falei. E é importante também que a gente não generalize, né? A gente tem que ter muito esse cuidado. A gente já veio falando aqui nos nossos processos também, semana passada, de construção interna, a gente falou aqui sobre amadurecimento, sobre como a gente tem uma visão amadurecida e responsável sobre o mundo diante de nós e diante daquele mundo que a gente julga. Então a gente tem que ter muito cuidado para não colocar as pessoas em um balaio só. Isso não é humanizado. Humanizado é a gente entender que cada indivíduo é um indivíduo, que cada um tem sua história, tem sua trajetória, que cada história faz com que as pessoas ajam de determinadas maneiras, que cada maneira dessas pessoas agirem são reflexo de quem elas são, de quem elas forem, de quem elas estão procurando ser, às vezes conscientemente e às vezes não conscientemente. Então a gente precisa ter esse cuidado de qualquer profissão a gente generalizar. Por que eu trouxe aqui também? Porque nessa nova leva de novas profissões e profissões do futuro e profissões que podem ser inventadas, e já eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês, tem também os coaches, tem também as terapias holísticas, tem também os próprios psicólogos e psiquiatras. Quem é que não viu uma vida de gerações falando mal de psicólogos e psiquiatras e hoje em dia está se vendo como essa profissão ela é tão importante e ela está fazendo completa diferença na nossa vida como ser humano e na nossa sociedade. Então, esse é um grande exemplo. Do mesmo jeito que um dia psicólogo e psiquiatra foi tão mal visto lá atrás, outras profissões hoje em dia estão passando por essa nova inserção no mercado e por esse processo de amadurecimento para que as pessoas tenham clareza do que é isso e tenham clareza de que é um lugar seguro. Porque geralmente as pessoas têm uma estranheza quando têm medo daquilo, têm um julgamento quando acham que aquilo pode fazer mal de alguma forma, quando não tem conhecimento sobre aquilo, quando não tem clareza sobre aquilo. E esses receios faz com que a gente naturalmente crie esses julgamentos. Mas o interessante do processo de autoconhecimento e de inteligência emocional é que a gente vai aprendendo a lidar com os julgamentos. Não é que a gente nunca mais vai julgar ninguém ou nada. O julgamento, ele é um comportamento natural do nosso senso de sobrevivência. Só que como a gente, como ser humano e evolução também, a gente vem amadurecendo o nosso cérebro, a gente vai trazendo essa inteligência emocional. E essa inteligência emocional vai nos ajudando a suspender os nossos julgamentos. Antes de simplesmente julgar, a gente vai aprendendo a amadurecer essa musculatura. E aí, antes da gente julgar, a gente dá uma pausa e reflete. Peraí, mas por que eu estou julgando? Por que isso está me incomodando?
Por que que isso está me inquietando? Então, é muito importante a gente pensar nisso também. E eu sempre digo assim, que foi um aprendizado meu também, e aqui já compartilhei algumas vezes com vocês falando disso, de coisas que eu julgava e que eu precisei conhecer para poder entender se eu deveria julgar aquela coisa ou não. A gente tem uma frase que fala muito, que é: não matem o mensageiro. O que é esse não matem o mensageiro? Não mate, não queira excluir aquilo que está trazendo alguma mensagem sobre você mesma ou sobre você mesmo. Aquilo que está lhe inquietando, aquilo que está lhe incomodando, é muitas vezes um mensageiro sobre você. Eu mesmo, muitas coisas que em algum momento eu já julguei, eu não tinha conhecimento profundo para julgar. Eu tinha um conhecimento muito raso, e aí a partir desse conhecimento raso, eu tinha medos, eu tinha preconceitos, pré-opiniões sobre aquilo. E aquilo fez com que eu julgasse determinadas coisas. Então, cada vez mais eu venho aprendendo que eu preciso ter esse cuidado, esse olhar amadurecido para não estar julgando essas coisas e eu não queira matar mais os mensageiros, as coisas que chegam para mim. Então, muitas vezes o mensageiro queria falar da minha incapacidade, queria me falar da minha incapacidade de não saber determinados conteúdos. Então, era muito mais fácil eu falar mal do conteúdo do que eu me aprofundar naquele conteúdo. A mesma coisa aqui. Muitas vezes as pessoas sentem vergonha de estar aqui na internet. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de estar aqui na internet. Então, é muito mais fácil julgar as pessoas que têm coragem, que escolhem abraçar os seus sonhos e escolhem também usar a comunicação aqui a seu favor. E tá tudo bem as pessoas também se tirem vergonha, mas elas precisam ter cuidado e a gente precisa ter cuidado também, porque muitas vezes o julgamento sai da gente com relação a isso. E uma coisa que me ajudou nesse processo a amadurecer, mais uma vez amadurecer meu senso de humildade, a me humildecer, foi eu me colocar à prova, foi eu me colocar aqui, porque por mais que eu saiba que em mim eu tenho uma predisposição para comunicação, eu tenho um pouco de habilidade para comunicação, porque eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, é natural meu. Foi muito difícil começar aqui, justamente porque eu escutei lá atrás também que eu estava sendo blogueirinha e também pelos meus próprios julgamentos diante disso, do que era uma blogueirinha, as minhas próprios julgamentos do que eu fazia quando eu imaginava isso. Então isso muitas vezes travava a minha comunicação, travava o fato de eu agir aqui e estar aqui de forma tão consistente. E algo que, vejam, é tão natural meu. É interessante que dias desses, na palestra que eu dei semana passada, acho que vocês viram compartilhar aqui no Story, eu estava conversando com uma das palestrantes e ela, eu até disse para ela assim, que ela é uma pessoa que desde a primeira vez que eu a vi, ela é uma mulher, ela já é bem mais velha que eu assim, e ela a imagem que eu tive dela é de uma mulher solar, de uma mulher assim que chega no canto e chama atenção, que ela é cheia de si e que ela é muito segura de si. E aí, nesse dia da palestra, conversando com ela, ela falou o quanto ela é tímida, o quanto ela virou introspectiva, que ela não era introspectiva. E aí, por que aconteceu isso com ela? Ela acabou compartilhando comigo, que ela disse que era justamente as camadas externas. Ela escutou tanto o que as pessoas falavam, ela escutou tanto o que as pessoas acabavam trazendo sobre ela, sobre esse fato dela ser solar, dela ser comunicativa, que ela acabou ficando introspectiva. Então veja que perigoso muitas vezes. E eu falo porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar onde falaram tanto que era para eu ter cuidado com a minha comunicação, para eu não chamar tanta atenção, para não brilhar tanto, que isso estava incomodando as pessoas, que muitas vezes eu adiei os meus sonhos por conta disso. Porque um dos meus sonhos é fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês,
é educar, é passar o conhecimento que eu estudo tanta coisa por tantas horas e que fizeram diferença na minha vida há tanto tempo, que um dos meus sonhos é estar exatamente fazendo isso. E escutar muitas vezes das outras pessoas isso. Você está sendo amostrada, você está querendo chamar a atenção, você está querendo ser vaidosa, você está querendo por que você está fazendo isso? Faz com que nós mulheres, muitas vezes, a gente vai ficando cada vez mais resguardada, cada vez mais envergonhada. E esse relato é o que aconteceu com ela, que ela disse: eu gosto de conversar, eu gosto de falar, mas falaram tanto para eu ficar quieta que eu acabei ficando introspectiva. E isso é uma das realidades mais normais do mundo, mais comum. Não falo que normal, ajeito a minha fala, mas é uma das realidades mais comuns do mundo, infelizmente. Se vocês querem ver mais exemplos, assistam The Voice da terceira idade. Aquele The Voice Brasil da terceira idade é cada lapada de dor que dá assim às vezes no meu coração, de dor e de encantamento também. Mas é um exemplo de tantas e tantas outras pessoas que disseram: em outra época falaram que eu não deveria cantar, em outra época disseram que eu não deveria chamar atenção, em outra época disseram que não era para eu estar aqui. E isso fez tantas pessoas que hoje em dia são idosas estacionarem seus sonhos por tanto tempo, porque escutaram essas pessoas dizendo que aquela realidade não era para elas. E porque eu estou dando o exemplo do The Voice Brasil, idosos, a maior idade, eu não lembro bem o nome do programa, mas por que eu estou dando o exemplo desse The Voice especificamente? Porque isso acontece em todos. Se você olhar, pelo menos a partir daquele The Voice, que as pessoas são adolescente para adulto, até esse da maioridade, você vê que todo mundo fala isso, que às vezes queria fazer, mas ficava envergonhado porque alguém lá atrás disse que a voz era feia, alguém lá atrás disse que não era para colocar isso, seu sonho para fora, alguém lá atrás acabou tolhendo esse sonho. E eu falo desse da maioridade para vocês verem o quanto muitas vezes a gente guarda os nossos sonhos por causa de algo que a gente escutou lá atrás. Então não é diferente quando a gente quer usar aqui essa ferramenta de comunicação a nosso favor e quando a gente vai e tanto a gente coloca na cabeça da gente, quanto a gente escuta de outras pessoas esse blogueirinha de forma pejorativa. Da primeira vez que eu escutei isso acabou me fazendo muito mal e somatizou com outras coisas que eu escutava também e que a gente vai refletir um pouco mais profundo sobre essas coisas também. E aí eu lembro que isso fez com que eu atrapalhasse meu processo, eu estagnasse meu processo. E aí aconteceu que depois de eu ressignificar esse comportamento, ressignificar essa atitude, ressignificar e entender, como eu vou trazer aqui para vocês, a importância da comunicação na nossa vida empreendedora e na nossa vida como um todo, eu criei esse apoderamento de mim e me senti mais segura para quando, coincidentemente, e a vida dá voltas, né? E essa mesma pessoa que me chamou lá atrás de blogueirinha uma vez apareceu de novo. Só que ele se deparou com a nova Natuza. E aí, quando ele se deparou com essa nova Natuza, eu já tinha uma bagagem para chegar, porque da primeira vez eu senti que eu queria me defender, mas eu nem me defendi. Eu só me senti atingida com aquilo, sabe? Como se o que eu estivesse fazendo fosse alguma coisa errada, que fosse alguma coisa que não era para ser levada a sério, que fosse alguma coisa pequena, que é isso que quando alguém coloca qualquer palavra no pejorativo quer dizer, é diminuir aquilo mais do que a realidade daquilo, sabe? Então eu senti que nossa, eu acho que não é melhor eu fazer isso aqui, acho que eu tô passando a mensagem errada, eu acho que talvez o pessoal ache que eu esteja querendo chamar atenção. E aí eu não tinha essa capacidade, nem essa consciência para me defender. E aí quando ele reapareceu na minha vida novamente falando a mesma coisa, aí eu já tinha mais habilidades e para mim foi importante chegar e dizer para ele e falar assim: olha, se você está dizendo que eu utilizar a minha habilidade, que eu amadureço constantemente, da minha comunicação a favor de passar o meu trabalho para frente, se você está considerando isso, estar nesse papel de ser blogueirinha, então sim,
eu tô realmente sendo bastante blogueirinha e é consciente e estrategicamente. Então eu já tinha essa capacidade de conseguir falar isso. E quantas vezes a gente não passa por situações que façam com que a gente precise amadurecer para a gente conseguir se sentir segura até de dar um fora, né? De dar um fora e um fora trabalhado na inteligência intelectual, né? E se sentir segura aquilo e nem sentir que você está sendo agressiva, mas sentir que você está alinhada com você, alinhado com tudo que você quer fazer e alinhado com as suas escolhas. Então é importante a gente ter esse amadurecimento para que a gente saiba esses lugares que a gente quer ocupar. Ó, Babs colocando vários coraçãozinhos aí, maravilhosa. Você sempre me inspirou muito nesse lugar aqui, Babs. Você sempre me incentivou bastante nesse lugar aqui. Uhul! E aí é isso, assim, o quanto é importante a gente entender esse lugar para que a gente, e isso em qualquer área da vida, em qualquer área da vida que queiram diminuir a gente, que queiram colocar, que queiram duvidar de algo que a gente acha importante, sabe? Então, em qualquer área é importante a gente entender profundamente pra gente até se apoderar e dizer, não, eu sei por que eu tô fazendo aquilo, eu sei por que eu tô usando a minha comunicação, eu sei por que isso é importante pra mim. Então isso é muito importante que a gente tenha clareza, porque é como se a gente estivesse alinhando as nossas questões diante das nossas integridades, diante do que a gente sabe da gente, dos nossos propósitos, para que a gente não se deixe contaminar por uma visão externa, que não é uma visão da gente, que foi isso que aconteceu comigo. E aí, é isso, assim, nossa, Natuza, como eu venho conquistando tudo isso na minha vida. Isso é tão precioso, né, Pri? Isso é tão precioso, né? Quando a gente vai se sentindo cada vez mais alinhada com a gente e cada vez se direcionando para lugares que deixam a gente sentindo esse aterramento mesmo, essa segurança na nossa integridade, essa segurança na nossa essência, né? É interessante porque uma das coisas mais gostosas que tem nessa segurança que a gente vai construindo é que a gente, quando escuta coisas externas ou quando vivencia questões externas, a gente não se abala da mesma forma como a gente se abalou, porque a gente já está com as nossas justificativas internas mais amadurecidas, a gente está com essas pazes voltada pra gente, com essas pazes muito bem alinhada com a gente, né? E uma coisa que eu acho interessante a gente olhar, deixa eu só ver se eu passei tudo que eu precisava falar aqui pra vocês. Um minutinho, momento da água, beba uma aguinha aí. E é importante falar aqui que eu não tô fazendo esse conteúdo para pessoas que ainda olham esse olhar com julgamento. Eu espero que elas tenham oportunidade e humildade, como eu coloco até aqui, tenham humildade para aprender o que você acha, o que você sabe. Mas eu estou fazendo especialmente e com todo o carinho do mundo para você que tem vontade de colocar o seu sonho para fora, você que tem vontade de colocar várias coisas do seu trabalho para fora, você que internamente acredita no seu trabalho, acredita nessa nova realidade que você quer para sua vida muitas vezes e que muitas vezes você se sente travada com relação a isso. Então é para você, é para o seu coração que eu estou fazendo isso. Esse conteúdo foi especialmente pensado na gente. Patrícia, seja bem-vinda, meu amor. Se chegue. Então esse conteúdo, ele é feito especialmente pra gente que quer colocar isso pra fora e que às vezes precisa de um suporte para que a gente ressignifique, para que a gente mude nossas consciências, para que a gente mude e amadureça os nossos mindsets, para que a gente construa nossas realidades nas nossas vidas. Então eu sei que esse conteúdo vai tocar no coração exatamente de quem tem que tocar. Então foi feito com muito carinho para você. Outra coisa aqui também que eu queria falar, que é importante, queria
Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque alguém mandou mensagem ali, aí eu dei uma atrapalhada. Mas um ponto aqui que eu acho importante a gente pensar. Deixa eu só trazer aqui, me colocar. A gente muitas vezes, como eu disse para vocês, a gente está acostumada a escutar nesse lugar esses julgamentos de tudo isso que acontece na vida da gente. E aí é importante que, escavacando e estudando muito isso, vocês já prestaram atenção que a palavra pejorativa é blogueirinha, não é blogueirinho. Chega, dei uma pausa. A palavra é blogueirinha. Por que é blogueirinha? E por que não é blogueirinho? Por que é uma palavra no feminino? Porque, como em tantas coisas da nossa história, do trabalho, da nossa história profissional, existem, e na nossa história pessoal, existe uma realidade que é misógina, que vem da misoginia, que vem do fato de sermos mulheres. Por incrível que pareça, muitas vezes esse julgamento vem da mulher estar sendo protagonista no seu lugar, que está escolhendo esse lugar de protagonismo. Então é muito interessante que tudo que a gente aprenda, a gente procure escavacar mais um pouquinho, sabe? Porque às vezes tem algumas realidades que estão lá embaixo dos panos, que a gente nunca tinha parado para pensar, e que está lá e que tem muito mais a ver com a nossa base histórica, da nossa realidade, da nossa cultura machista, do que não só de um simples detalhezinho, sabe? Então é muito interessante porque quando a gente vê muitas vezes homens conversando, homens dando palestra, homens se apresentando e tudo isso que fazem, é muito fácil a sociedade associar esse homem a um empresário, a um bom comunicador, a um líder. É muito comum colocar, e até a gente mesmo quando a gente pensa, é muito comum às vezes pensar homem na frente da tela passando um conteúdo. Aí você pensa às vezes num Karnal da vida, você pensa em tantos homens que estão passando conteúdos aqui profundos e que ótimos, tá entendendo? Mas muitas vezes quando você fala às vezes de mulheres passando conteúdo, é mais fácil trazer essa palavra pejorativa, blogueirinha. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. É a mesma coisa também nas nossas expectativas de sucesso. Quando você pensa no homem empreendedor, quando você pensa no homem ambicioso, empreendedor, é fácil vir à mente da sociedade uma imagem de um líder, de um executivo, daqueles caras, de um cara de terno muito bem sucedido aparecendo na frente da Forbes. E aí, a sociedade, e isso veio de estudos, viu? Isso eu não tirei do nada e do além, não. E é muito comum a sociedade, se você pensar assim, uma mulher ambiciosa que quer ter sucesso, é muito comum a gente pensar numa vilã de filme ou de novela que acabou querendo sucesso a custas de qualquer coisa. Então, quando certas palavras elas são colocadas do lado de um homem ou do lado de uma mulher, elas têm conotações diferentes e percepções diferentes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso também, muito, para que esse não conhecimento disso, esse não conhecimento apurado disso, faça com que a gente atrapalhe as nossas potências, atrapalhe as nossas habilidades e atrapalhe as nossas capacidades. Então é importante a gente olhar nesse lugar também, sabe? O quanto tem certas palavras que, como eu falei da nossa trajetória, da nossa geração, não é tão distante a realidade do homem do sucesso quanto uma mulher do sucesso. A mulher, ela geralmente era mãe, dona de casa e tudo mais. É uma realidade um pouco mais recente comparada à realidade do homem, de você ver mulheres de sucesso.
processo. Então é isso importante a gente pensar isso também, para entender que o buraco também é mais lá embaixo, para que cada vez que a gente tem consciência é liberdade, minha gente. Então cada vez mais que a gente tem consciência disso tudo que está por trás, tudo que a gente pode olhar, e cada camadas dessas que a gente vai tirando na nossa vida, a gente vai tendo consciência de muitas coisas, das nossas crenças e coisas que estão atrapalhando muitas vezes as nossas realizações e a vida que a gente quer ter. Então é muito importante que a gente veja isso globalmente, como eu estou trazendo para vocês. Me digam aí se está fazendo sentido para vocês. O que é que vocês estão achando? Enquanto eu vou me achar aqui também de novo no roteiro, que o roteiro está comprido. Eu já fui lá embaixo, já voltei e tô assim, me contem aí. Deixa eu trazer aqui, subir mais um pouquinho. E eu trouxe aqui também que a comunicação tem um potencial enorme e até nos sentimos muitas vezes chamadas para ela, e que a gente acaba deixando isso de lado, como eu contei para vocês a história da moça, e como eu trouxe vocês também até o exemplo do The Voice. E outra coisa aqui também, ontem eu passei por uma situação interessante lá na aula, né, que eu fui dar. E lá na aula eu senti nervosismo como em todo lugar, como eu sinto aqui com vocês, às vezes na live também. A depender do tema eu fico mais nervosa e eu fico menos nervosa. Mas geralmente quando eu tô num lugar ao vivo, como foi na palestra da semana passada e na aula de ontem, bate um nervosismo. Porque você tá falando ao vivo para outras pessoas, né? Para outro lugar. E ontem eu tava tendo que fazer aula gravada, então tinha que estar o roteiro muito bem alinhadinho, tudo muito bem nos trinks. E aí, quando eu fiz, e aí é engraçado que tem um amigo meu que quando eu tô dando aula, a gente participa de um projeto junto chamado Ubuntu, e aí quando eu tô dando aula lá, e ele acaba elogiando porque ele é um professor de comunicação, ele acaba comentando assim, caramba, amor, que massa, tu comunica bem, tu fala bem e tal. E aí eu digo, só que ninguém sabe como é que eu tô por dentro muitas vezes, né? Que às vezes a gente tá aqui nessa comunicação e tal, e por dentro tá os divertidamente da gente. Sabe aquele filme Divertidamente? Tá os divertidamente da gente, tudinho, se socando lá dentro, assim, se debatendo, e a gente pensando assim, eita, eu tô usando essa palavra demais. Eita, esse trecho eu esqueci. Eita, eu pulei esse trecho. Enquanto a gente tá mantendo aqui a plenitude da comunicação, sabe? Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês normalizarem isso na comunicação também, para vocês entenderem que no processo de se comunicar, de apresentar em público, de estar em público, é um processo que passa por várias camadas, até que a gente se sinta amadurecido e amadurecida para conseguir estar com isso da melhor forma, conseguir estar dessa forma na nossa segurança, sabe? Então, assim, é bom normalizar o nervosismo, é bom normalizar, às vezes, a gagueira e tudo isso para que a gente até tenha entendimento do que é que a gente pode aprender a se evoluir. E aí que eu queria trazer um exemplo de ontem, quando eu estava gravando e acabei de gravar, e aí no meio do caminho tinha erros, tinha acertos, tinha pausa, volta, repete a frase, isso tudo que tem numa gravação e que eu não sabia que tinha, até começar a gravar meus vídeos e participar mais de gravações. Eu jurava que as pessoas faziam assim, né, de uma vez só, e geralmente para fazer de uma vez só é realmente muito treino. Vai falando aqui, tu não passa nervosismo nenhum, amiga, arrasa. Muito obrigada, amore. Aqui eu confesso que hoje eu tava com tanta vontade de falar desse tema, e que os temas que eu trago aqui pra vocês, eles são tão meus, assim, tão da minha essência, tão daquilo que acredito, que cada vez mais eu vou ficando menos nervosa. E cada vez mais que eu tenho habilidade com o tema, quanto mais eu me aprofundo no tema, eu me sinto mais segura pra falar dele. Mas tem muitas vezes que eu tô só no carão aqui por dentro. Eita meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí eu acho importante falar isso justamente para que a gente entenda isso, porque
antes de estudar sobre oratória, sobre apresentação em público, sobre isso tudo, eu não sabia dessa realidade. Eu achava que as pessoas simplesmente tinham essa capacidade e umas tinham, outras não. Mas a maioria dos líderes escolhem estudar isso nas suas vidas. A maioria dos líderes escolhe esse tema de comunicação porque sabe da potencialidade dele, sabe o quanto o alcance da comunicação pode tocar na vida de outras pessoas, então vão estudar como eu estou estudando. Então, ontem, quando acabou a aula, um dos rapazes que estava filmando falou assim: não há dinheiro no mundo que me faça fazer isso. Eu não faria isso jamais. Eu não estaria aí dando aula e falando para 2 desconhecidos, porque até ontem eles eram meus desconhecidos. Para 2 desconhecidos, eu não falaria jamais. Deus me livre, um bate-papo eu até faria, mas isso não. E aí o que eu falei para ele, que é muito alinhado com tudo que eu estou construindo comigo, o que eu falei para ele foi: eu entendo, mas como eu gosto muito, apesar do nervosismo, apesar de gaguejar em alguns momentos, de errar em alguns momentos, é o que eu quero. Então, sabendo o que é que eu quero, eu olho com aquilo que a gente já conversou. Eu olho com o olhar de aprendiz. E aí já vejo, opa, o que é que eu posso pesquisar aqui para melhorar isso? O que é que eu posso pesquisar para melhorar minha oratória? Outra coisa também, que por exemplo, sabe quem até me ensinou isso, Babs? Foi Amaro, quando eu tava treinando as coisas do programa Tudo Que Tem Zelo, que ele disse, quando eu tava travando a língua, ele disse: você tem que fazer os alongamentos da boca, aqueles tra, tre, tri, tro, todos esses exercícios que eu não entendia por que as pessoas faziam esses exercícios. E aí quando ele falou isso, eu fiz, caramba, faz sentido esses exercícios, é como se fosse uma musculatura para que a gente deixe a boca realmente mais folgada, para que a gente trave menos a língua. E aí veja, como toda conversa é uma possibilidade de aprendizado, tá vendo? Foi naquela conversa da gente, assim. E é isso, são coisas que eu tenho que treinar mais, que eu tenho que criar o hábito mais, que eu tenho que aprender mais, quanto inúmeras outras coisas. Mas é massa, porque por mais que você passe por uma situação que você olha assim e diga, caramba, ainda tô aprendendo, você olha e faz, opa, como eu tô aprendendo, o que é que eu posso corrigir para na próxima eu fazer melhor? O que é que poderia me ajudar? Até tecnicamente, será que se eu colocar um suporte mais à minha frente, eu conseguiria falar melhor do que um suporte olhando o tempo todo para o lado? É tudo, a gente vê o que é que a gente pode fazer para melhorar. E a diferença dos grandes líderes e dos grandes comunicadores é que eles fazem isso de propósito, eles fazem isso conscientemente, que é como eu estou fazendo agora, estudando cada vez mais. E até tem 2 livros maravilhosos que eu queria indicar para vocês, que é que são 2 livros daquele TEDx. Sabe aquelas palestras maravilhosas do TEDx? Um dia estarei lá e vocês vão dizer, menino, eu lembro daquela live que Natuza disse que um dia tá no TEDx. Um dia eu estarei lá. E aí tem 2 livros maravilhosos falando justamente sobre oratória, como a gente pode aprender a falar em público e tudo mais. E aí é interessante que ele fala assim que para uma pessoa falar um discurso em público, se essa pessoa quer fazer um discurso longo, um discurso de mais horas, é mais fácil a pessoa não se preparar tanto, porque é como se fosse uma conversa, que nem a gente está conversando aqui, de forma fluida. Mas quanto menor for o tempo e quanto mais restrito for o tempo, mais essa pessoa tem que se preparar muito mais. Então eu lembro que um dos presidentes dos Estados Unidos, não lembro se foi Obama, ele falava alguma coisa assim, não vou dar as informações exatas, mas era alguma coisa assim proporcional, que ele falava assim, que quando ele tinha que fazer um discurso de 1 hora, ele nem precisava se preparar, ele só falava com aquilo que ele já estava acostumado das vivências da vida dele mesmo. Mas quanto menor fosse, ele tinha, sei lá, para um discurso de meia hora, ele tinha que se preparar 15 dias. Para um discurso de 15 minutos, ele tinha que se preparar 1 mês com antecedência. Porque quanto menor o discurso, maior a preparação, porque maior assertivo e assertiva a gente tem que ser. Então, para você ver assim, os bastidores de quem comunica, os bastidores de quem fala em público, todo esse preparo que tem, né? E se eu não fosse atrás desses estudos, eu não ia saber. E aí eu ia querer estar agindo aqui de uma forma profissional, sem ter esses entendimentos e sem ter essas bagagens.
E aí ontem, por exemplo, eu fiquei um pouco mais nervosa porque eu tinha que dar cada assunto do que eu falei pra vocês, cada um em 20 minutos. 20 minutos, minha gente. Eu faço uma live de 2 horas, como é que eu resumo em 20 minutos? Então aí isso me deixou um pouquinho mais nervosa do que o comum, mas no final deu tudo certo. Eu consegui falar tudo que eu queria e tudo direitinho. E uma coisa, como eu tava falando já pra vocês lá em cima, sobre o se humildecer, esse processo fez com que eu visse cada pessoa aqui com outro olhar. Eu valorizo tanto, minha gente, cada pessoa que tem uma coragem de abrir uma live. Eu parabenizo tanto quando eu tenho a oportunidade, porque isso é uma coragem muito grande, minha gente. Não é todo mundo que tem coragem de estar fazendo isso aqui também, não. E isso fez com que eu olhasse com humildade também para pessoas que trabalham com comunicação no geral, minha gente. Vocês já pararam para pensar que o vendedor trabalha com comunicação e que ele está se deparando diariamente com pessoas aleatórias na vida dele e que ele tem que ter toda uma desenvoltura para vender, e às vezes as pessoas tratam um vendedor sem parar para perceber nisso. Outra coisa que eu parei para pensar também, aquelas pessoas que entram vendendo coisas num ônibus. Eu acho de uma coragem muito grande, minha gente, porque a pessoa está vendendo uma coisa, está comunicando em público, ainda está falando de uma situação da sua vida que é difícil, de uma situação de escassez. Eu acho que quando a gente olha a comunicação de forma mais profunda, a gente olha todo mundo que se comunica com mais encantamento e com mais humildade também, sabe? De olhando assim, dizendo, caramba, essa pessoa provavelmente teve que passar por... atravessar várias barreiras internas para estar comunicando, para estar vendendo, para estar apresentando uma coisa pra gente. Então isso me fez muito mais valorizar cada pessoa que eu vejo aqui escolhendo estar na internet, escolhendo estar usando a sua comunicação, e fez com que eu também ficasse com os olhares mais atentos, mais ampliados quando eu vejo isso em qualquer lugar. Uma pessoa usando essa sua comunicação e se esforçando para isso, sabe? Então, acho que quando a gente pensa nisso também, a gente olha para esse lugar com no lugar mais valioso também, mais precioso, mais generoso também. E aí, deixa eu ver aqui. Por sinal, lembrando, minha gente, quem tá aqui presente e quem vai chegar depois, esses roteiros eu disponibilizo para vocês de cada live. Quando é no sábado, a programação é no sábado. Esse eu não pude fazer no sábado, mas a programação é para ser no sábado. Como a live é semanal, na realidade esse vai ter que ser segunda de novo, porque a live que ia ser segunda, que ia ser ontem, eu adiantei e vai ter live no sábado. Então, mas eu sempre organizo material e estou mandando para algumas pessoas que estão pedindo pelo e-mail. Então, se você tiver interesse de receber esses resumos, essas minhas anotações, que eu sempre preparo o roteiro das lives, passe o seu e-mail, que aí você recebe de todas as lives e todas as indicações, como eu acabei de dar a vocês dos 2 livros do TEDx. Então, o pessoal já recebeu essa semana e super gostou, adorou, e é massa, assim, que é como se fosse um estudo. Pra ficar guardadinho, né? E aí, vamos aqui, deixa eu ver se eu pulei alguma parte. Pronto. Já disse isso aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, é aquela coisa que eu gosto sempre de trazer para vocês, que é a democratização desse estudo que a gente tem, essa possibilidade na internet. Minha gente, é como eu sempre digo, a minha vida já mudou tanto por causa de um conteúdo que eu estudei na internet. A minha vida é antes e depois com empreendedorismo, e o empreendedorismo eu aprendi na internet lá em 2013. E foi esse empreendedorismo que fez eu adentrar no autoconhecimento e virar a minha cabeça completamente em questão de consciência. Então, eu sempre gosto de trazer Paulo Freire, por exemplo, para aqui, para a gente, porque ele sempre falava da educação, quanto a educação é algo precioso, o quanto compartilhar, o quanto ensinar, o quanto disponibilizar aprendizados e disponibilizar comunicação e conteúdos faziam diferença nas vidas de todo mundo. Então, nos nossos autos de 2023, a gente, nessa realidade da internet, onde está todo mundo
usando a internet o tempo todo e que algumas pessoas escolhem fazer esse marketing de conteúdo, esse marketing de influência, esse marketing de conexão, que é essa escolha consciente e estratégica de fazer essa comunicação através de criação de conteúdos, de elaboração de conteúdos, de aprendizagem, desse compartilhamento de transformação. A gente está em 2023 e a gente nunca esteve tão Paulo Freireano, sabe? A gente nunca esteve num momento onde tem tanto conteúdo, tanta disponibilidade de quem quiser, o que a gente quiser aprender nesse mundo tem na internet. Tem no YouTube, tem aqui, tem tantos cantos, sabe? Então eu olho isso também, essa generosidade e essa abundância de possibilidades no mundo com muita gratidão também, porque realmente mudou a minha vida, realmente transformou muita coisa na minha vida, sabe? E eu vejo transformar nas minhas alunas e nos meus alunos. Eu me conecto com as pessoas, tá aqui, Pri tá aqui, tá assistindo diariamente as lives, é lá de São Paulo. Tem tantas outras pessoas, alunas minhas que são do Sul, alunas que são de São Paulo também, alunas de tantos lugares do Brasil, e ver a possibilidade de aprendizado e essa democratização da internet, sabe? Então, assim, eu gosto da gente pensar nisso, eu gosto da gente trazer Paulo Freire, porque a gente não fica olhando para a internet só por seus excessos, a gente não fica pejorativando a utilização dessa ferramenta tão poderosa que modifica tantas vidas de tantas pessoas. A gente olha com a seriedade e com a potência que ela tem e que ela pode ter cada vez mais. Então, eu selecionei algumas frases de Paulo Freire maravilhoso aqui para a gente pensar, que aqui ele fala: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Pri falando aqui: nossa, amando seu conhecimento, sua didática. Gratidão, gratidão imensa, meu bem. Isso é um aquecimento maravilhoso para o coração e para que eu cada vez mais faça tudo isso aqui, que eu faço com tanto carinho para vocês. Gratidão mesmo pela generosidade do teu feedback. E aí é isso, e ele fala aqui: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então isso é lindo, minha gente. É a gente estar com essa vida, esse movimento de aprendiz que eu falo para vocês. É a gente impregnar de sentido um conteúdo que a gente colabora aqui, que a gente compartilha aqui, que a gente coloca aqui. É a gente impregnar de sentido, é a gente saber, lembra que a gente falou sobre propósito? Então é a gente saber por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Por que a gente faz o trabalho que a gente faz? Por que a gente ensina? Por quê? Por mais que a minha escolha seja educacional mesmo e transformacional na vida das pessoas, qualquer trabalho que a gente vai executar, qualquer trabalho que a gente queira vender ou apresentar, ele tem muito de educação também. Por exemplo, vou trazer Babes de novo aqui, para exemplificar aqui como a gente já falou do trabalho dela. Ela é arquiteta e fotógrafa, e aí ela tem todo um processo de apresentar para as pessoas a forma como eles enxergam as próprias casas e como eles podem ressignificar esse ambiente, como eles podem transformar esse ambiente. Então esse olhar de significado, tanto como arquiteta, olha aí, Babs, eu tô aqui, tanto como arquiteta como fotógrafa, ela tem um olhar educacional também. A gente, no nosso trabalho que a gente faz, a gente tem esse olhar educacional também, que a gente precisa ensinar as pessoas sobre o que a gente faz, como que a gente faz, para que elas entendam e se conectem cada vez mais. Então vem aqui mais uma frase de Paulo Freire: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, muitas vezes, quando a gente está aqui nesse processo, aprender e ensinar não é só um processo puramente intelectual e muitas vezes aparentemente frio e só passivo, não. Esse processo de aprendizado e de ensinamento é uma troca que pode ser feito de diversas formas. Às vezes uma pessoa está ensinando fazendo uma coisa com humor, às vezes uma pessoa está ensinando colocando poesia em alguma coisa. Cada um tem sua maneira de se conectar e se apresentar.
Isso que é o mais bonito, porque cada um de nós e cada um tem a nossa essência, tem a nossa forma de se comunicar, e a gente vai ver isso no brand cada vez mais profundo, mas é a gente olhar a nossa maneira de fazer, do nosso jeito, que cada um é precioso, sabe? Eu lembro que eu escutei aquela frase de Paulo Gustavo, daquele ator, que ele falava que rir é um ato revolucionário. Então, muitas vezes, quando você vê alguma coisa que é engraçada, você está se fazendo bem também. Você está educando de alguma forma também, dando a sua parcela de bem na vida daquela outra pessoa. E por que eu trago o rir? Porque o rir pode ser visto como algo bobo, como algo simples, mas faz diferença na vida das pessoas completamente. O quanto se conectar com o riso hoje em dia e nesses últimos anos que a gente passou foi importante. Foi até quando a frase dele virou tão conhecida, esse rir é um ato revolucionário. Então, esse processo de aprendizado, a gente pode ver a nossa melhor maneira de fazer, de passar para frente, de ser a gente aqui, de blogueirar a nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa essência, colocando, transbordando isso tudo para fora, sabe? E aí, outra frase também: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, assim, a gente se educa mutuamente diante de aquilo que está acontecendo no mundo, da nossa realidade, da realidade que está acontecendo no mundo. Então, aqui é uma oportunidade muito generosa da gente aprender, de eu aprender com vocês, de vocês aprenderem comigo, desse conhecimento chegar em mais alguém, chegar em mais alguma pessoa, depois de vocês terem aprendido aqui, vocês passarem essa realidade para frente, depois que eu aprendo com vocês também, passar a minha realidade de aprendizado novo para frente. É uma onda, minha gente, que vai transbordando mesmo e contaminando positivamente as pessoas com tudo que a gente vai absorvendo e aprendendo na vida, sabe? Então, é muito bonito, assim, não tem como alguém me dizer que a democratização dos conteúdos e dos ensinos não é uma coisa linda, e como aprendizado não é uma coisa linda. Quem chegou agora, essa live, ela vai ficar gravada, então você pode olhar com calma no seu tempo e entender todo esse conteúdo que foi carinhosamente feito aqui também, tá bom? Então vamos para mais uma frase de Paulo Freire. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Então é isso também, nesse processo também de ser gente, nesse processo de se amadurecer, nesse processo de empreender também, é importante a gente saber que ninguém nasce feito, que a gente está aprendendo o tempo todo, que a gente está conquistando habilidades novas a cada movimento, a cada vez que a gente escolhe fazer, a cada vez que a gente escolhe colocar as coisas no mundo, sabe? Então, é muito importante a gente colocar isso em mente para que a gente seja também compassivo e tenha compaixão por nós mesmos, pelos nossos processos, e que a nossa vontade de já estar pronto, de já estar pronta, não estrague o caminhar dos nossos sonhos, a construção dos nossos sonhos, sabe? Então, isso é muito importante também. E tem aqui, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Eu acho isso lindo e eu considero realmente isso. Eu aproveito cada oportunidade de encontro para um aprendizado. Então, por exemplo, eu amo o interior, porque no interior, os pelo menos que eu convivi aqui em Recife, no sertão, aqui em Recife não, aqui no interior de Pernambuco, na realidade, no sertão, as pessoas gostam de conversar, gostam de falar um aprendizado de vida que às vezes saiu, sei lá, de um amanhecer, saiu de uma vivência, mas aquele puro aprendizado muito simples, sabe? Então, assim, independente da pessoa ser muito intelectualizada e da pessoa não ser intelectualizada, ela sempre tem algo para ensinar pra gente. Todo mundo tem algo para ensinar pra gente. Então, isso humildece a gente, né? A Pri falou aqui, amo esta última frase. Ela é linda, né? Ela é linda, é um poeta, né? Paulo Freire é um poeta, é uma coisa linda. E aí pensando, eu sempre gosto de trazer
nesses conteúdos humanizados, os vários pontos de vista que a gente pode aprender, a gente se humildecer sobre os aprendizados e ver as várias pessoas que falam sobre os conteúdos importantes, para eu justamente criar um conteúdo em cima disso. Eu olho várias coisas para considerar. E tem um livro que ele às vezes é polêmico, que é aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sabe? Que ele é do Dale Carnegie, espero que eu esteja falando certo, Dale Carnegie. E aí, esse é um livro que ele é muitas vezes polêmico, porque as pessoas não leem ele. As pessoas leem o que está na capa e não veem profundamente o que está escrito nele. E não só nesse conteúdo, mas como eu sempre gosto de falar para vocês, minha gente, a gente tem que ter um cuidado, aquilo que eu falei antes para vocês, de não generalizar as coisas que a gente vê, as coisas que a gente se depara na vida, e as pessoas também. A mesma coisa é com o livro também. Então, tudo na vida, o que vai fazer filtrar a nossa atitude diante de tudo que a gente aprende na vida é a nossa ética e nossa integridade. Então, tudo na vida. É até uma crença também que existe muito no dinheiro. Tem muita gente que diz assim, dinheiro não presta, dinheiro é ruim, dinheiro não faz bem, dinheiro estraga a vida. Não, dinheiro é ótimo, é maravilhoso, soluciona muita coisa e faz a gente poder ajudar muitas pessoas. Mas da mesma forma, uma pessoa com dinheiro ou uma pessoa sem dinheiro, que ela não é ética, que ela não tem integridade, ela vai agir sem ética do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, assim, é a mesma coisa. Quando a gente pega um conteúdo, qualquer conteúdo que seja, o que vai fazer o filtro da forma como a gente lida com esse conteúdo é a nossa ética. Então, esse livro, esse título dele, Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, muitas vezes para algumas pessoas dá um caráter de como você fosse ser uma pessoa que vai estar manipulando as pessoas, que você não está sendo real. E não, e na realidade ele é um classicão maravilhoso que já falava lá atrás de empatia e de habilidades que todos os líderes, os melhores líderes do mundo, os melhores líderes mais humanizados no mundo, precisaram aprender certas habilidades para se manterem como líderes, sabe? É como se, é aquilo que eu já disse para vocês, é o amadurecimento, é o entendimento sério das coisas, é o entendimento mais profundo e estratégico das coisas, é entender que no mundo as coisas não funcionam e não acontecem só porque acontece, não. Tem um caminho, tem uma justificativa, tem como a gente aprender, tem métodos, tem tudo isso. Então, ele já falava em 1900 e bolinhas, que eu nem vi quando é desse livro, mas se eu não me engano é da década de 30 ou é da década de 40. Ele já falava coisas que são preciosíssimas pra gente hoje em dia, sabe? Então, tudo que ele falava lá tem muito de empatia, tem muito de comunicação não violenta, tem muito de a gente criar diálogos e conexões estando presente, a gente criar diálogos e conexões pensando no outro, sabendo que o outro está lá, interessados e interessadas verdadeiramente no outro. Então, nesse livro, ele fala muito disso. E ele comprova, ele tem um estudo que quando a gente cria melhores conexões, quando a gente faz melhores amizades, quando a gente se conecta com o outro pelo que o outro é, por quem o outro é, pela história de vida, quando a gente respeita tudo isso, naturalmente a gente cria conexão e uma pessoa influencia a outra. Então, ele fala essas maneiras do influenciar. Mel falando aqui, entrando só para dar um oi e dizer que você é minha blogueirinha intelectual preferida. Oh, tchau! Um cheiro, amor. Mas é isso, assim, que a gente vê justamente... Deixa eu voltar aqui depois do elogio, eu me perdi aqui. Mas é justamente a gente vê que ele já vinha trabalhando com temas que são muito importantes, sabe? Que são temas que a gente já ainda fala e que cada vez está se vendo importante. Então eu trouxe aqui para vocês também algumas frases deles que são bem interessantes, que é... Cadê? Deixa eu te achar dele, Carnegie. Aqui. Algumas frases dele. Cadê? Deixa eu voltar aqui de novo.
A comunicação é o alicerce de toda e qualquer estratégia consistente. Quer você esteja fazendo marketing de uma marca, pedindo desculpas para o seu marido ou para sua esposa, ou tentando conquistar um investidor. Então, assim, quando a gente tem que ver essa nossa habilidade de comunicar aqui, a gente tem que ver que é uma habilidade, quando a gente trabalha a nossa comunicação, ela é muito maior, alcança muito mais coisas. Então, assim, para qualquer coisa que a gente quiser fazer na vida, a comunicação, a nossa capacidade de lidar com as nossas pessoas, com as pessoas mais importantes das nossas vidas, como é que a gente vai se comunicar com elas da melhor maneira, para que o relacionamento aconteça das melhores maneiras. Então, assim, a comunicação é importante em tudo, na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. Então, entender e trabalhar para melhorar essa comunicação e dar valor a essa comunicação é algo precioso também na vida de cada um, sabe? É a forma como a gente olha de forma séria e generosa para essa ferramenta. Aí tem aqui, toda a interação, desde o seu primeiro bom dia até seu último boa noite, é uma oportunidade de fazer amigos e influenciar pessoas de um modo positivo. Então, assim, a gente tanto pode estar contaminando o ambiente com energia boa, quanto contaminando o ambiente negativamente. A gente pode tanto estar criando relações, como a gente pode estar criando barreiras diante das relações. Então, isso também está muito na nossa comunicação, na forma como é que a gente utiliza isso, na forma como que a gente utiliza nas nossas relações e se relaciona mesmo com essa comunicação, sabe? Tem um negócio que é muito interessante, que eu aprendi uma vez, eu estava conversando com um irmão de um amigo meu, que ele é garçom. E aí, quando eu estava conversando com ele, eu não sabia, ele disse que os garçons odeiam quando a pessoa vai chamar eles assim, ei, sei o quê. Eles dizem que eles não se sentem gente quando fazem isso, sabe? E eu nunca tinha parado para pensar como em vários outros hábitos e comportamentos que a gente faz de modo automático na vida, esse era mais um deles. E aí, isso fazem anos, desde que ele falou isso, a primeira coisa que eu faço quando eu conheço um garçom, por exemplo, é, amigo, aí quando ele chega, eu digo, como é seu nome? Ou é uma garçonete, como é seu nome? E aí pergunto, e aí já passo a chamar a pessoa pelo nome. A mesma coisa, um atendente de uma loja. Quando eu tenho a oportunidade de perguntar o nome da pessoa, eu pergunto, porque isso humaniza a pessoa. Isso faz com que a pessoa vire gente e não vire só um número, só um objeto sem conexão ali. Pri falou, nossa, acho isso uma falta de respeito. Pois é, exatamente. E, por exemplo, Pri, um lugar que me fez pensar assim, você que é do meio médico, você que é fono, eu já percebi muitas vezes que nos próprios hospitais, sei lá, quando a gente vai no hospital, na recepção, é um lugar que era um dos lugares para serem mais humanizados, e alguns lugares, principalmente hospitais públicos, as pessoas se atendem com muita impaciência, as pessoas não escutam direito, não falam direito, esses processos assim. E foi um lugar que eu pensei, eu fiz, caramba, é um lugar que precisa se conectar mais com essa comunicação não violenta, com esse se conectar com o outro, né? Lógico que cada um tem sua demanda, história de vida, porque age assim ou assado, mas eu acho que é muito importante e que a gente transforma ambientes quando a gente humaniza as pessoas, quando a gente se conecta com essa comunicação dessa maneira, sabe? E é muito interessante, assim, e até, tipo, sei lá, cobrador de ônibus, motorista de ônibus, todos esses exemplos que eu dei para vocês, muitas vezes quando você fala com eles de forma humanizada, quando você pergunta o nome, às vezes eles levam um susto, assim, sabe? Eles dão como se fosse um choque, assim, eles se surpreendem, porque é tão rotineiro muitas dessas pessoas serem invisíveis e tratadas de modo automático, que a gente escolher essa comunicação consciente de humanizar as pessoas diariamente através desses atos faz com que as pessoas vão criando vida, assim, sabe, na frente, assim, elas chegam, levam um susto e é engraçado, assim, sabe? Então, outra palavra aqui que é... Não, outra frase, né, do Dale Carnegie.
Não existe troca neutra. Ao interagir com outra pessoa, você deixa a vida dela um pouco melhor ou um pouco pior. Alguns de nós deixam a vida dos outros um pouco mais agradável, a cada aceno, a cada entonação de voz e a cada interação. Então, é importante isso aqui também, a gente pensar nisso realmente conscientemente, como é que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E como o tema que eu estou trazendo aqui, que é esse tema de blogueirinha, do pejorativo dessa palavra, que a gente já veio desmistificando, aqui eu quis trazer ferramentas de vocês enxergarem de como a comunicação é valiosa, é preciosa e a gente pode usar da melhor maneira. Pri falou aqui, Natuza, quando entrei no hospital pensei que seria o lugar mais humanizado, porém é muito esta observação que tu fez. É complicado, né? Porque é o lugar onde você quer ser mais acolhido e acolhida, assim, você tá lá sofrendo, e é o lugar que geralmente, infelizmente, as pessoas têm mais impaciência, né? É uma luta, né? E aí, vamos seguindo para as próximas frases. Cadê? Pronto. Apenas se essa ideia for incorporada ao seu dia a dia, os resultados já serão significativos. Essa ideia de você humanizar e lembrar de que você pode fazer um bem ou um mal à pessoa diante da comunicação. Seus relacionamentos vão melhorar, a sua influência vai aumentar. Isso acontece porque o exercício diário estimula a compaixão e o caráter. Então é como eu disse para vocês, esse meu próprio exercício diário que eu aprendi lá com aquele amigo garçom lá atrás, que eu apliquei, ele foi me fazendo perceber isso nas outras pessoas e aplicar, sair só dos garçons e apliquei em outras pessoas, com outras pessoas e mais outras pessoas. Isso naturalmente vai trabalhando esse nosso olhar mais humanizado mesmo diante das pessoas, sabe? Aí tem aqui a próxima frase. É possível fazer mais amigos em 2 meses, demonstrando interesse por eles, do que em 2 anos, tentando fazer os outros se interessarem por você. Então, quando a gente for criar isso aqui, quando a gente for criar esse conteúdo também, é sempre importante nesse processo humanizar e consciente também a gente lembrar que não são números, são pessoas que estão do outro lado, né? Então a gente trazendo para esse conteúdo aqui da gente, isso também é extremamente importante para a nossa vida pessoal, a gente aprender a ter uma escuta mais ativa, a gente aprender a ser mais interessados nos outros, porque muitas vezes a gente quer mais falar do que escutar, né? E a gente aprender e muitas vezes a gente escuta, mas não ouve, né? A gente escuta, mas é como se aquela fala tivesse de forma tão automática. E quanto mais a gente escuta, a gente enxerga as pessoas, essas pessoas se sentem enxergadas. Isso na vida como um todo, às vezes isso com os nossos pais, que às vezes a gente não tem muita paciência quando são idosos e mais velhos. Isso com as pessoas com que a gente se depara no mundo. Isso aqui no nosso trabalho. Por mais que as nossas redes sociais identifiquem pessoas por números, a gente tem que lembrar que são sempre pessoas com suas demandas que estão do outro lado. Então você tem uma possibilidade de criar uma conexão muito maior quando você quer criar essa conexão, quando você cria com gosto, quando você se interessa pelo outro do outro lado. Vamos continuar, tem aqui. Você é 1 em 7 bilhões. Seu progresso não visa somente a você. Quanto antes você permitir que essa verdade molde suas decisões comunicativas, tanto antes você verá que o caminho mais rápido para o crescimento pessoal e profissional não é se promover diante dos outros, mas compartilhar a si mesmo com eles. Então vejam que interessante, e veja que volta muito para esse conteúdo de hoje. A gente tá aqui, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa essência. Então aqui não é uma questão sobre se promover, mas é como a gente pode transbordar verdadeiramente e genuinamente essa essência para outras pessoas. E aí voltando para o nosso tema, esse tema das blogueirinhas, das influencers e de pessoas que escolhem trabalhar usando a internet como uma ferramenta de comunicação do seu trabalho. Por que é que, por exemplo, essas pessoas que trabalham como influência, elas representam hoje tantas marcas? Por que é que elas viram embaixadoras de marcas? Por que é que as marcas, elas resolveram
sair do caminho tradicional de publicidade e contratar pessoas que as representassem, por conta daquilo que eu conversei com vocês lá atrás na live, lá no começo da live. A gente está cada vez mais querendo se sentir conectado com pessoas. A gente não quer só se sentir conectado com uma pessoa que faz uma propaganda aleatória. A gente quer pessoas que entendam do que estão falando, que experimentem aquilo que estão falando, que passem verdade naquilo que estão falando. E é isso que acontece muito. Sei lá, esse pessoal que trabalha com maquiagem e que testa na frente e que mostra o que é um produto bom, o que não é um produto ruim. E isso em tudo na vida, né? Porque eu, hoje em dia, se eu vou comprar um produto, a primeira coisa que eu faço é pesquisar no YouTube se alguém já fez um review desse produto para dizer se é bom ou é ruim e para escutar o ponto de vista daquela pessoa. Então, por essa nossa necessidade mais gradativa dessa conexão, desse marketing, a gente hoje em dia já está vivendo um marketing 5.0, mas essa necessidade que vem desde esse marketing 4.0, das pessoas se sentirem mais conectadas umas entre as outras, é porque a gente quer saber das pessoas do outro lado. Então, quando você pensar e tiver algum medo, algum receio de compartilhar a sua vida, de compartilhar a sua realidade, de compartilhar seus saberes, seu ponto de vista, seu aprendizado, não tenha medo. Lógico que é importante a gente ter responsabilidade com o que a gente compartilha. Isso tudo na vida, né? Faz parte da vida. Mas a gente não tenha medo, porque o seu olhar perante o mundo, a forma como você enxerga a vida, a forma como a vida lhe moldou e moldou o seu olhar é que vai fazer diferença na vida das pessoas. É que vai fazer com que você seja você em meio a 7 bilhões de pessoas, com que seu olhar seja diferenciado, com que a sua forma de enxergar a vida seja diferenciado. Então, não se preocupe em compartilhar. Outra observação que é importante também: quando a gente escolhe compartilhar a vida da gente também, a gente pode escolher o que é que a gente vai compartilhar. A gente não precisa compartilhar tudo da nossa vida com os máximos detalhes, não. E tudo bem também para quem escolheu compartilhar também. A escolha da pessoa é assim também. Por exemplo, tem uma menina que está sendo bem conhecida, eu esqueci o nome dela, que são das duas gêmeas que cantam com MC Loma, mas que é uma menina que está super conhecida porque ela está o tempo todo na internet. Nesse momento de vida, para ela, isso está fazendo sentido, isso está fazendo bem a ela compartilha de forma muito engraçada, muito natural a realidade de vida dela. E tá tudo bem, é uma escolha dela. E quem escolhe compartilhar menos, está tudo bem também. Por exemplo, aqui eu compartilho bastante das minhas perspectivas, bastante da minha realidade, bastante dos meus aprendizados de vida, bastante de vivências que tem a ver com o trabalho que eu estou aprendendo ou do meu desenvolvimento pessoal. Mas tem coisas que são pessoais da minha família que eu escolho não compartilhar e poderia escolher compartilhar e tá tudo bem. O que eu quero falar para você é que você pode escolher a equalização que mais for confortável para você, que mais faça sentido para você. Por exemplo, às vezes tem uma mãe que quer fazer um trabalho para outras mães, que quer conversar sobre a sua trajetória de mãe, que quer compartilhar os seus aprendizados, como é que foi, como é que é, o que é que ela faz. E aí ela expõe um pouco mais a sua vida pessoal, a sua filha, a sua família e tudo mais. E tá tudo certo também. É você ver o que é que faz sentido para você, você saber os seus limites também, você identificar o que é que não ultrapassa os seus limites, o que é que não fere você, o que é que não faz mal a você, e você construir um caminho nessa comunicação, nesse compartilhamento de conteúdo diante disso. Se faz sentido para você, se é saudável para você, se é genuíno, se você tem um propósito diante daquilo que você quer compartilhar, então compartilhe com responsabilidade, mas construindo a sua maneira de contar, a sua narrativa perante o seu mundo, com responsabilidade, com integridade. Mas muitas vezes o que faz a diferença justamente é ter pessoas que se dispõem a generosamente colocar suas narrativas, e muitas vezes essas suas narrativas e as formas como elas enxergam o mundo é o que faz diferença na vida de outras pessoas, sabe? Às vezes tem alguns aprendizados que a gente tenta estudar por diversas pessoas diferentes.
e não faz sentido, a gente não se sente aprendendo, e aí chega uma pessoa que só pelo jeito dela diferente, só pela maneira dela enxergar a vida, faz com que aquele aprendizado entre na vida da gente. E talvez essa pessoa pode ser você, com a sua maneira de enxergar o mundo. Deixa eu só ver a hora, viu? Pra eu ver a hora de terminar a live. Estamos com tempo. E aí, indo para mais uma frase de Daniel Kahneman. O Dale Carnegie, eita, nomezinho complicado de falar, né? O Dale Carnegie descobriu nos seus estudos que os instintos altruístas, eles vêm à tona não como resultado de uma estratégia astuta, de um passo a passo, mas da realização de desejos essenciais. Quando nos comportamos de modo a fazer Quando nos comportamos de modo conscientemente a fazer amigos e influenciar os outros positivamente, mergulhamos num poço repleto de inspiração, significado e versatilidade. Então, assim, o medo das pessoas com esse livro é que seja uma coisa que tenha a ver com manipulação. E não é. Você não vai manipular uma pessoa se você, dentro da sua ética, não concordar com a manipulação, sabe? Então, o que ele tá falando aqui é que quando você conscientemente, como eu tava dando exemplo para vocês, escolhe se conectar e se interessar por outras pessoas, naturalmente você vai vivendo esses significados, você vai tendo uma vida mais abundante de significados e conexões preciosas. Então, é isso que ele traz muito aqui, que ele traz no livro, né? E aí ele vai trazendo técnicas de oratórias e várias maneiras, mas é você sendo genuíno no seu propósito, sabe? É não você fazer só por fazer, porque como eu sempre falo aqui, quando a gente faz qualquer coisa por mentira, qualquer coisa por atuação, qualquer coisa só por fazer, porque dizem que é pra gente fazer, cai por terra. Agora, não dura a longo prazo, sabe? Não é sustentável. Agora, se a gente faz alguma coisa porque a gente realmente acredita, porque é a nossa verdade, porque aquilo faz parte de um transbordamento da nossa verdade, então isso dura, isso não cai por terra. Essa realidade, ela se propaga. Por mais que você esteja em processo de evolução ainda, que às vezes você quer estar evoluindo num tema que você trabalha no processo, mas se você fala com verdade, com integridade, com ética, isso cada vez mais as pessoas vão percebendo e enxergando a sua verdade, sabe? E isso vai fazendo significados tanto na sua como na vida de outras pessoas. E aqui a comunicação é apenas a manifestação dos nossos pensamentos, nossas intenções e nossas conclusões sobre quem ou o que está à nossa volta. É no transbordamento do coração que a boca fala. Então é isso, quando a gente está cheio daquele conteúdo que está no nosso coração, das nossas verdades, do que a gente acredita e de tudo mais, a comunicação é exatamente isso. Por que que eu gosto tanto de estar aqui falando com vocês? Por que que é gostoso? Porque é algo que eu realmente acredito. São coisas que fizeram diferença na minha vida e que eu sei que fazem diferença na vida de outras pessoas. Então, quando a gente está nesse alinhamento, isso tudo acaba sendo um transbordamento da nossa verdade, da nossa realidade. Quem chegou aí um pouquinho depois e está tentando se situar nesse assunto, a live já começou a ter um tempinho, desde as 10 horas, mas essa live vai ficar salva. E aí você pode ver no seu tempo, fazendo as suas coisinhas, lavando os pratos, fazendo faxina, dirigindo, do seu jeitinho, que aí você entende, porque é um conteúdo que foi uma delícia construir essa live. A gente já está chegando no fim, mas que é um conteúdo que a gente foi aprofundando e tirando algumas camadas para a gente aprender a valorizar cada vez mais essa nossa comunicação e essa ferramenta que é a internet, para a gente utilizar essa comunicação que é tão potencializadora da nossa vida e dos nossos sonhos. E aí, continuando aqui, a maior influência é alcançada quando a generosidade e a integridade determinam seu comportamento. Esse é o preço de um impacto grande e sustentável. Não importa que esse impacto envolva 2 indivíduos ou 2 milhões de pessoas. É aquilo que eu sempre falo para vocês.
Dê valor a cada pessoa. Não importa às vezes se você está fazendo live sozinha aqui, porque em algum momento essa live vai chegar em alguém. Se é para uma pessoa, para duas, para três, para quatro, para 100 pessoas. O que importa é que você saiba que o que você está compartilhando, ele vai chegar em outras pessoas. E eu acredito que mudar o mundo, muitas vezes, é mudar o mundo de uma pessoa. Se a gente já está mudando a realidade de vida de uma pessoa, a gente já está fazendo uma diferença no mundo, na diferença do mundo de uma pessoa. Porque uma pessoa melhorada, uma pessoa mais consciente, uma pessoa modificada, uma pessoa que teve a vida modificada por algo que aprendeu com outra pessoa, essa pessoa vai transbordar essa melhora para as pessoas próximas dela, que vão transbordar essa melhora para outras pessoas e para outras pessoas. É uma onda, é uma corrente do bem que vai sendo espalhada por aí. Então é importante que a gente entenda e que a gente valorize, porque às vezes, por esses números da internet, que é importante entender estrategicamente a importância dos números e tudo mais, mas às vezes é importante a gente relembrar que não é porque são poucas pessoas que não são importantes. É importante a gente lembrar que só vai ser legal o meu perfil quando tiver 10 mil pessoas. Minha live só vai ser importante e bem feita quando tiver 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não, eu fico brincando sempre com meus alunos e minhas alunas e falando assim: pronto, estamos aqui em 5 pessoas na live. Aqui no meu escritório, 5 pessoas já ia fazer uma zoada danada, já ia fazer um barulho. Então, quando a gente traz para a realidade os números, a gente sai um pouco mais dessa falta de noção da quantidade de números que existe, que é possíveis. Eu tenho 4.000 e tantos seguidores. Imagine quanto eu não conseguiria nem caber esse povo todo na minha casa, na minha rua. Então, assim, é só para vocês saberem da gente trazer para a vida real, para a gente trazer para a humanização, para que a gente vá aprendendo a valorizar pessoa por pessoa, vida por vida. E aí, para finalizar as coisas de Dale Carnegie, é lembrar que a arte da comunicação é a linguagem da liderança. Então, essa arte de comunicar vários líderes maravilhosos como Martin Luther King, Gandhi e tantos outros que até existem hoje em dia aí, como para mim é importante o Papa Francisco, tantas outras pessoas, Mandela, grandes líderes, trabalharam as suas comunicações, apuraram as suas comunicações, usaram a sua comunicação para fazer diferença na vida das pessoas. E você pode usar essa ferramenta no seu trabalho, onde você achar importante. O seu trabalho é importante. O seu trabalho, se você sente que ele faz diferença, se ele sente que é importante para você, se você enxerga os benefícios do seu trabalho, ele é importante para qualquer pessoa. Muitas vezes a gente só precisa ensinar e apresentar como esse trabalho é importante para outra pessoa. Independe do trabalho que você fala, se é que você fala ou que você faz. Se é um trabalho íntegro, ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. É como eu dei o exemplo para vocês de Paulo Gustavo, que falou aquela frase: rir é um ato revolucionário. Então uma pessoa poderia pensar: comediante é um trabalho bobo. Não, tá tocando em outras áreas. Às vezes uma pessoa que faz uma comida, faz um doce, faz um trabalho com tanto carinho, colocando uma energia tão positiva naquele trabalho e fazendo com tanto carinho, que é um abracinho na alma para as pessoas que comem esse alimento. Uma pessoa que dá aula, uma pessoa que fotografa, uma pessoa que trabalha na área da saúde. Todos os trabalhos são importantes. Então, assim, compartilhe com as pessoas o seu trabalho. E quero falando aqui só verdades. Para você ter uma ideia, aqui no trabalho, meu superior que não consegue se comunicar, ou é 0 ou é 100. Pois a gente precisa amadurecer essa nossa percepção de liderança também, e que a gente pode ser dentro da nossa família e nas nossas vidas profissionais. Quando a gente é um líder humanizado em qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente toca pessoas. Vou trazer até o exemplo do meu irmão. O meu irmão, ele é um exemplo de liderança, assim, é muito bonito de ver o quanto ele é humanizado. Não é porque é meu irmão, não, é porque é lindo de ver mesmo. E ele acabou de sair do serviço público depois de 13 anos trabalhando aqui na Secretaria de Educação de Pernambuco. E aí ele acabou de sair para fazer uma transição de carreira e é muito bonito ver. Ele fez uma postagem até ontem
se despedindo, e é lindo de ver o quanto as pessoas estão se despedindo dele, o quanto as pessoas estão agradecendo pelo acolhimento dele, pela forma como ele se porta. E era muito bonito também de ver quando eu ia lá, desde o porteiro até as pessoas de lá, do secretário da Educação de Pernambuco, o quanto elogiavam ele, o quanto as pessoas tratavam ele do carinho. E ele quis isso, ele quis enxergar as pessoas, ele quis tratar as pessoas como seres humanos, ele quis tratar as pessoas bem, sabe? É uma escolha que a gente pode fazer para a vida, como várias outras escolhas conscientes. Tudo na vida a gente não aprende do dia para a noite, não, mas a partir que a gente tenha consciência, a gente pode construir caminhos para que essa realidade aconteça. Então é uma escolha que a gente faz. A Pri falou aqui: nossa, Natuza, você está tocando meu coração, na minha ressignificação em relação ao meu trabalho, enquanto eu estiver no hospital e até aqui com minha família estando de férias. Que coisa linda, Pri, que coisa linda. Fico extremamente honrada e feliz por ter alcançado essas tantas camadas do que a gente está falando. Mas vocês estão vendo como comunicação é precioso, como é que pejorativa uma habilidade tão bonita como essa, sabe? Como é que pejorativa pessoas que querem usar isso? Você falando aqui, sabe? Estava muito rígida lá no hospital, confundindo a aceitação com conformismo e devido a isso ficando resistente, sabe? Eu entendo, Pri, porque a nossa primeira maneira é se proteger, sabe? Quando a gente se sente machucada, magoada, invadida, é natural do ser humano, é do nosso cérebro primitivo lá, se defender. Mas o bom é que a gente tem a inteligência emocional. O bom é que a gente pode ressignificar as coisas. E aí você trazendo para a sua vida essa positividade. E até, vamos supor que você trabalhe com pessoas que são difíceis de lidar. Até você tratando elas bem, elas vão se surpreender provavelmente. E talvez essas energias se modifiquem. Tudo isso se modifica. Ó, Babs aí, tu és maravilhosa. Além de falar de uma forma carinhosa, tem um ouvido ativo que é para poucos. Obrigada, meu amor, obrigada. A gente se ensina muito mutuamente. Você me escuta muito bem também. Você e seu digníssimo amor também. Vocês me ensinam muito com a escuta de vocês também. Com a estiga e com a generosidade também. E aí é isso, Pri, que você colocou aqui exatamente. É a gente escolher fazer a diferença, sabe? E pode ser que no primeiro momento não impacte tanto não, mas só da gente ter o propósito, por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo de maneira consciente, em algum momento vai reverberar nas pessoas, sabe? Em algum momento elas vão sentir isso e vão dizer: caramba, ela me tratou tão diferente, por que eu não posso frear, sabe? Acontece. E aí a dica pra gente começar a finalizar que eu queria dar é que até ele traz no livro, o Dale Carnegie, não critique, não condene, não reclame de ninguém. Fale sobre o que interessa aos outros e não sobre os outros negativamente. Se estiver errado, também admita e evite constranger os outros. São tipos de comportamento que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, não se preocupam, não têm o cuidado com isso. Isso tanto na vida pessoal como profissional. Então, assim, uma coisa que pelo menos as pessoas usam de graça, brincam muito, é a fofoca, por exemplo. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente tem que ter cuidado muitas vezes com uma palavra pejorativa que a gente usa com uma pessoa e que machuca tantas pessoas, cada palavra a gente cada vez mais está criando consciência para ver, a gente está criando consciência nas questões raciais, nas questões de gênero, em tudo. Se a gente vê que qualquer palavra recreativa pode acabar machucando outra pessoa, é importante que a gente lembre do outro lado e que tenha comportamentos coerentes com isso. Então, assim, a fofoca é um negócio que é impregnado na sociedade como se fosse um negócio divertido, como se fosse comum, mas está falando de vida de outras pessoas, está ferindo outras pessoas e às vezes fazendo fake news dessas pessoas, né? Passando para frente informações que não são realidade das pessoas. Então que a gente tenha muito cuidado com isso. Teve até uma época que até virou um meme, que teve um ator que, conversando com a esposa dele,
ele falou uma mensagem que ele disse que fofoca não edifica. E a gente vê essa expressão não edifica muito na igreja, né, na religiosidade. Mas eu acredito realmente isso, assim, que a gente tem que ter o cuidado, é aquilo. Quando a gente sente dor, a gente sabe que o outro tem dor. E todas e todos nós já passamos por dores. Todos e todas nós já passamos por situações de terem coisas que nos apontaram e que nos machucou. Então é muito importante a gente pensar sempre nesse outro que está do outro lado, sabe? Então vou ler mais uma vez essas dicas dele, que são dicas óbvias, né? Mas pra gente sempre se lembrar que é não critique, não condene, não reclame. Fale sobre o que é interessante aos outros e não sobre os outros negativamente. Se estiver errado, admita e evite constranger os outros. Às vezes as pessoas têm esse constrangimento recreativo e isso é muito perigoso também. Então a gente precisa lembrar sempre do outro lado com esse cuidado muito grande. E aí para finalizar, tem uma frase do poeta Paulo Freire, que é para falar desses nossos sonhos, dessas nossas coragens de escolher os nossos sonhos e de traçar caminhos dos nossos sonhos, da gente escolher as melhores maneiras estratégicas e conscientes de como colocar tudo que é importante pra gente no mundo. Por isso que eu trouxe esse assunto para vocês aqui hoje, pra gente finalizar lembrando que eu trouxe esse lugar tão pejorativo que a gente escuta tanto muitas vezes e que fere a gente ou outras pessoas, que é o blogueirinha, que é falando de pessoas que acabam escolher esse meio de comunicação como trabalho, que a gente perceba a potencialidade da comunicação, que a gente se atualize nos nossos tempos, que a gente se atualize nesses trabalhos que estão existindo. Hoje em dia tem um negócio muito bonito, se vocês forem pesquisar no futuro do trabalho, é que hoje em dia existem profissões que podem ser inventadas. Em outras épocas a gente nem imaginava que profissão podia ser inventada. E hoje, com esses processos de cada um ter sua essência, desse respeito e da democratização de conteúdo e de tantas coisas, a gente está vendo que existem pessoas que se reinventam e que inventam seus processos. Então, assim, tanto criem coragem de compartilhar os seus conteúdos, de passar o seu conteúdo para frente, e acredite que a comunicação é transformadora e que seu conteúdo vai chegar em quem tem que chegar. Então acredite, não escute essas pessoas que ainda não compreenderam essa realidade de que a gente usar a ferramenta da comunicação aqui na internet para fazer um vídeo, para fazer uma live, para fazer alguma coisa no YouTube, para fazer qualquer que seja, faz parte desse amadurecimento do marketing, do amadurecimento da comunicação, e que isso é maravilhoso. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Já tô no finalzinho da live, mas é naquele esquema que tu sabe, né? Já vai ficar salva, então daqui a pouquinho, quando você puder, você vê no seu tempo. Mas foi uma live deliciosa, que eu adorei compartilhar com vocês. Então, assim, quem não viu do começo, vejam que a gente se aprofundou pra gente tirar essas camadas dessa pejorativação da influência, do influencer, da blogueirinha, para que a gente não deixe que nada disso atrapalhe os nossos sonhos, atrapalhe as nossas percepções conscientes sobre a comunicação e sobre essa ferramenta que é a comunicação. Então, para quem não viu do começo, vejam. E também queria pedir para vocês, se vocês têm alguma amiga ou amigo que vocês sentem que tem um potencial muito grande de comunicar e que vocês sentem que eles ficam acanhados ou acanhadas e introspectivos porque alguém na vida falou para eles que eles não deveriam falar, que eles estavam sendo amostradas ou amostrados, que eles estavam querendo aparecer ou qualquer coisa desse tipo, carinhosamente enviem para eles essa live, porque tudo que eu trouxe aqui para vocês foi tudo que eu gostaria de ter escutado lá atrás, quando eu comecei a querer acreditar nesse meu sonho de compartilhar os conteúdos que fazem diferença na minha vida, e quando eu comecei a escutar coisas negativas e isso fez com que eu atrapalhasse a consistência do meu sonho. Então, compartilhem com quem vocês acham que vai fazer sentido, com quem vai ajudar a curar partes importantes aí. E a frase que eu falei para vocês, para a gente finalizar, de Paulo Freire, ele fala assim, que a amorosidade de que falo, o sonho pelo qual eu brigo e para cuja realização eu me preparo permanentemente, exigem em mim
na minha experiência social, outra qualidade, que é a coragem de lutar ao lado da coragem de amar. Olha que coisa linda, é um poeta esse danado, né? Era um poeta e ainda é, porque ainda vive, né? Tudo que ele criou ainda vive. Então, assim, todos os sonhos da gente, além da gente querer permanentemente construir, ele requer a nossa coragem de lutar e a nossa coragem de amar, andando juntinhos e juntinhas de mãos dadas. É maravilhoso, menina. Entra ali, lê os livros de Paulo Freire, e quando quiser um resuminho, só entra ali lá no Pensador de Paulo Freire, que você vai aquecendo o seu coração, que já ajuda bastante. Mas a obra dele é cada uma mais maravilhosa que a outra, assim, sabe? Então, assim, se conectem com isso, se conectem com tudo que a gente passou aqui. Nada, Patrícia, nem se aperreie. Eu entendo que a vida acontece e nem se preocupe que o conteúdo vai estar gravado. Então é isso, minha gente. Eu queria finalizar hoje com vocês, passando esse conteúdo que foi muito de coração e achando super importante começar a semana de lives, que começou hoje, porque ontem eu não pude estar aqui, mas começar essa semana que a gente vai adentrar em empreendedorismo e branding, a gente olhando para isso que talvez impeça a gente de empreender, a gente de colocar coisas que a gente acredita para fora. Então eu quis tirar essa camada para a gente já começar, quando entrar as informações, a gente já tá mais encorajado de colocar nossos sonhos para fora, tá bom? E gratidão imensa mais uma vez pela generosidade do tempo de vocês, pelo compartilhamento de vocês aqui comigo, pelas nossas trocas. Tá sendo maravilhoso para mim aprender com vocês. Jonas falou aqui, cheguei no finalzinho, mas foi acho que é internalizado, né, Natuza? E gratidão, Jonas. Fico muito feliz que você ficou aqui, mesmo no finalzinho. E ela vai estar gravada, aí você vê no seu tempo direitinho. O começo tá bem legal, então volta aí pra tu ver. Priscila, gratidão eterna por tanto ensinamento, tantas fichas caindo. Gratidão você pela abertura do seu coração, pelo interessante, que bom. Gratidão a você, Pri, pela generosidade do seu tempo e a abertura do seu coração com esses conhecimentos que estão chegando até você, tá certo? E é isso, e lembrando que vai ter live todo dia de manhã aqui, a gente tá aqui de 10 às 12 mais ou menos aqui. E quem quiser pegar o resumo dessas lives, eu disponibilizo para todo mundo. É só me mandar o e-mail através do direct, que aí quando tem um diazinho que eu junto tudo, organizo tudo direitinho para mandar para vocês tudo organizado. Algumas pessoas já receberam, a Pri recebeu, não foi, Pri? E aí é um resuminho de todas as indicações que eu fiz aqui na live, tá bom? Então é isso. Até amanhã. Que o almoço de vocês seja maravilhoso e que o resto do dia de vocês seja abençoado, tá bom? E quem quiser falar comigo, particularmente no direct, fique à vontade. Eu sei que às vezes a gente se sente acanhado ou acanhado ou tímidos e tímidas de estar aqui, de falar, de compartilhar aqui, mas pode falar lá que eu falo também, tá? Eu respondo direitinho. Olha aí, a Pri recebeu. E é isso, assim, tá um conteúdo bem bacaninha, um resuminho bem legal de tudo que a gente passa por aqui, tá bom? Então um cheiro em todos e todas e manda essa live para quem vocês acham que faz sentido, tá? E até amanhã. Bom almoço, tchau, tchau!